questão, questão da armada de algoritmos, questão da armada de algoritmos, programação de computadores. Eu vou explicar um pouquinho sobre os três tipos de laço de repetição e após eu vou comentar e explicar a minha questão da armada de algoritmos. O primeiro laço que eu vou explicar é o do while. O do while, que sua estrutura é essa, com o escopo, começando com o do, que é o faça, o while após o escopo e o bloco e aqui o comando do while. O do while é basicamente ele vai executar esse bloco de comandos dentro do escopo, vai executar esse bloco de comandos e após executar pela primeira vez, ele irá testar se essa condição é verdadeira. Então, o do while vai testar ao menos uma vez, vai executar ao menos uma vez esse programa. Então, o do while é muito indicado para quando você não sabe ao certo o número de pessoas que irá testar o seu programa. Vou fazer um pequeno exemplo para deixar mais claro as funções do do while. Vou fazer um exemplo para repetir o número que o usuário digitou. Aqui eu vou pedir ao usuário um valor. Ops. No scanf eu vou ler esse valor. E dentro do do eu vou incrementar. O que é incrementar? Eu vou somar mais um ou mais valor desejado até que chegue a aquela condição que eu quero. Esse conte, eu quero basicamente nesse exemplo que o valor seja repetido determinadas quantidades de vezes que for o número. Para isso eu coloco um conte, declaro conte aqui em cima, começando de 1. E aqui eu coloco que enquanto esse conte for menor ou igual ao valor, enquanto ele for incrementando, e esse conte aqui, que sempre que esse laço se repete, ele volta e executa novamente, enquanto esse conte for menor ou igual a esse número, ele vai digitar o número na tela. Aqui o número. Vamos testar. Vou digitar o valor igual a 5 e ele está
repetindo o valor 5 vezes. Ele ficou. Ele está repetindo esse valor 5 vezes. Eu digitei um número igual a 5 e, pelas minhas condições, eu queria que esse valor se repetisse de maneira que esse valor se repetisse o mesmo tanto é, o mesmo tanto que é o valor desse número. Se eu digitasse, vamos fazer outro teste. Se eu digitasse, por exemplo, 7, ele irá repetir 7 vezes. Então é apenas um exemplo de como pode ser feito o do while. Lembrando que o do while vai testar ao menos uma vez essa condição e após isso ele vai testar ao menos uma vez essa condição. Ele vai executar ao menos uma vez ele vai executar, perdão, ao menos uma vez essa condição. Aqui eu comentei o do while para explicar agora um pouco mais do while. O while, que também é um enquanto, só que o while, ele, ao contrário do while, que vai executar ao menos uma vez, o while não. O while só vai executar se aquela condição for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele irá executar. Bem, para testar o do while, vou executar um exemplo similar, igual, que enquanto esse é um exemplo similar ao outro, exemplo similar que eu vou colocar o printf para ele mostrar na tela o valor, e é um exemplo similar ao outro do while. Compilando o programa, similar, ele irá repetir essa determinada quantidade de vezes o número. A grande diferença, como eu já falei, é porque esse while vai testar antes, ele vai testar antes de executar o bloco de comandos, ele irá testar, ao contrário do while, que irá executar e após a primeira execução ele irá testar. Agora eu vou fazer um exemplo, vou comentar aqui. Vou fazer um exemplo do for. O for, que é o outro comando, o outro laço de repetição. O for é diferente sua estrutura. Sua estrutura em termos que ele irá receber nesse parênteses aqui, abrindo o escopo dele aqui, ele irá receber nesse parênteses dele aqui o valor do incremento, da inicialização e da condição, começando pela inicialização, por quanto eu quero começar esse valor. Vamos usar o mesmo exemplo também para ver.
poder ter uma noção mais próxima de como é parecido os laços, vai começar com 1. Essa aqui é a inicialização dele, o for. Aqui ele vai, é a condição de parada dele. E aqui é o incremento, que é de quanto em quanto ele irá contar, ele está contando. Vou fazer um exemplo similar. É um exemplo similar ao do e do while, que ele irá repetir a determinada quantidade de vezes que for digitado. O for é indicado para quando você sabe quantas vezes quando você sabe mais ou menos quantas vezes esse laço irá se repetir. Agora, após comentar um pouco esses três laços de repetição, eu vou falar um pouco da minha questão da armada de algoritmos. Bem, a minha questão é a questão 20 e diz o seguinte: para criar um algoritmo que leia o valor de n, imprima a sequência a seguir e o resultado. Caso o valor de n não seja positivo e menor que 20, o algoritmo deve solicitar que o usuário digite novamente até que a condição seja satisfeita e imprime a sequência abaixo. Essa sequência vai começar do fatorial do número dividido pelo fatorial de zero e irá terminar quando o fatorial do denominador irá terminar no fatorial de zero dividido por duas vezes o fatorial do número. Eu vou começar a questão. Eu fiz com um do while, que aqui eu vou pedir o valor de n ao usuário. Vou pedir o valor de n. Aqui abaixo eu vou ler o valor de n. Vou ler o valor de n. Antes, eu vou declarar aqui o valor de n, a variável n, e fazer o teste, que ele está pedindo para se o valor não for positivo e menor que 20, ele deve solicitar que o usuário digite novamente até que essa condição seja satisfeita. Então eu vou testar se esse valor aqui, se o valor que o usuário digitou é maior ou igual, se ele for maior ou igual, se ele for maior que 20, ou se
se esse número for menor que zero, ele vai te dar mensagem, ele vai imprimir a mensagem para o usuário digitar novamente. Para ele digitar novamente. Para ele digitar novamente. Aqui eu vou terminar esse while para se o valor de n for maior ou igual a 20, ou se esse número for menor que zero, ele vai continuar repetindo esse laço. Então, enquanto esse número for maior que 20 e menor que zero, ele irá continuar repetindo esse laço. Aqui, após isso, eu vou dizer que o numerador tem o valor do número que o usuário digitou, que esse numerador tem o valor do número que o usuário digitou, declarando a variável numerador. E o denominador tem valor igual a zero. Esse denominador tem valor igual a zero. Esse tem valor igual a zero. Aqui eu vou colocar o printf para imprimir o valor final, porque ele vai, se eu colocar esse printf dentro do laço que vai testar o número e fazer o fatorial, se eu colocar dentro desses laços, ele vai repetir muitas vezes essa mensagem de valor final, e eu não quero que ele imprima muitas vezes. Aqui eu vou começar agora o while, que a minha condição é enquanto esse denominador for menor ou igual a 2 vezes o número que o usuário digitou. Então, enquanto esse denominador for menor ou igual a 2 vezes o número que o usuário digitou, a 2 vezes fatorial do número que o usuário digitou, ele vai continuar fazendo esse laço. Eu comecei esse laço aqui e agora eu vou começar um for, outro laço, que esse for eu vou declarar aqui uma variável i. Esse for aqui, a função dele é para calcular a quantidade, para calcular os termos. Porque se esses termos aqui que estão subtraindo o número, se você notar, esses termos quando tem valor par, ele vai somar, e quando tem valor ímpar, ele vai subtrair.
quando tem valor par, ele quando tem valor par, ele vai somar, e quando tem valor ímpar, teve um erro aqui, ele vai subtrair. Bem, então esse for é basicamente para contar esses termos, para lá na frente saber, para ter noção se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Aqui eu vou começar agora o outro for, que é para esse for aqui é para fazer o fatorial dos valores. Vou declarar outra variável, que vai contar até o valor do menor ou igual ao numerador, que o numerador é o valor que eu estou dizendo aqui, que é igual ao valor de n, e ele está incrementando, na verdade. Okay. E para fazer esse fatorial, eu preciso criar outra variável. Para a resposta 2. Essa variável aqui vai guardar a resposta do fatorial. Guardar a resposta do fatorial. Aqui eu estou fazendo o fatorial. Do numerador. Essa parte aqui, o fatorial do numerador, porque o numerador também tem que fazer o fatorial dele, só para depois fazer as operações. Primeiro eu estou fazendo o fatorial do numerador, e aqui vou fazer o do denominador, começando por outra variável, declarando outra variável igual a k. K vai começar de 1, e k vai ter valor menor ou igual ao denominador. Incrementando. Aqui eu vou fazer o fatorial e colher nessa variável de resposta 2 a resposta do fatorial, porque o fatorial é basicamente os números antecessores, a multiplicação dos números antecessores a esse valor, ele e os seus números antecessores. Por exemplo, o fatorial de 4, só para exemplificar aqui, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só para deixar mais claro o que é o fatorial. Voltando para aqui, depois de eu calcular o valor do fatorial, eu vou colocar a condição para testar se o valor desse termo aqui
se o valor desse termo aqui é par ou se esse valor é ímpar. Então, se esse valor for divisível por 2, se a divisão dele por 2 dá igual a zero, dá igual a zero, eu vou somar esse, vou somar esse valor, porque essa expressão aqui mais ou igual é a mesma coisa de ou igual, esse valor, é a mesma coisa. E vou dizer aqui que o fatorial do numerador, porque ele quer o valor final do fatorial do numerador dividido pelo do denominador. Ele não quer do valor inicial digitado, a partir do valor inicial digitado. Ele quer a partir do fatorial desses valores. Se essa resposta for dividida, vai ser dividida pela resposta, pela variável da res2, que é a que está colhendo o fatorial do denominador. Então, enquanto se esse termo que ele está colhendo aqui for divisível por 2, ele vai, se ele for divisível por 2, ele vai somar essa variável. Se não, ele vai subtrair essa variável. Ele vai subtrair para aparecer aqui o printf para aparecer o resultado, aqui. Aqui colocando as variáveis. E aqui vai ser a mesma coisa, só que subtraindo. Ser o mesmo processo, só que subtraindo. Após esse else aqui, ele vai decrementar do numerador, porque aqui o numerador está sempre perdendo 1 a cada vez que o laço se repete. Aqui ele tem o valor o número é o valor que o usuário digitar, após já vai ser o número que o usuário digitar menos 1. Então ele está perdendo a cada vez que o laço se repete 1. E o denominador vai ser igual ao denominador mais 2. Por que mais 2? Porque esse denominador aqui está indo de 2 em 2. Ele começa em 0 e vai pulando de 2 em 2 até chegar a 2 vezes o número, ao fatorial de 2 vezes o número digitado pelo usuário. Até 2 vezes o número digitado pelo usuário. Aqui no final eu vou exibir o valor final,
que é o valor da soma, das somas e das subtrações desse, ou da soma e das subtrações desse dessas operações. Não se esquecendo de declarar a variável que vai contabilizar. Aqui, terminar de escrever o printf, valor final, e o getChar, e agora vou testar. Ele apresentou um erro aqui, era o ponto e vírgula, ali naquela linha, e aqui eu vou testar com o valor 6, por exemplo, e ele vai estar imprimindo o valor para melhorar, para melhor visualização. É interessante tirar esse barra N, esse barra T, para melhor visualização. Por exemplo, o valor 5. O valor 5 está começando com o 5 que eu digitei e tá fazendo esse seu fatorial, fazendo fatorial de 0, depois subtraindo com o fatorial dele menos 1, que é 4, dividido pelo fatorial do 0 mais 2, que é 2, e assim sucessivamente, até chegar a duas, até o denominador, chegar a 2 vezes o valor do número que o usuário digitou. E o valor final dessa operação foi menos 523. Muito obrigado pela atenção e tchau.